E, por último, a gente tem a convecção térmica. Convecção térmica é um processo de circulação dos fluidos, né, gases e líquidos, que o gás também é um tipo de fluido, dos fluidos dentro do vasilhame. O que acontece? Vocês já devem ter visto isso. Normalmente, quando tu esquenta a água numa panela transparente, assim, consegue ver que as bolhas saem de baixo da parte onde está recebendo o calor da chama, elas sobem, depois elas descem. Elas sobem, depois elas descem. O que acontece? Quando ela sobe, ela está subindo porque ela aqueceu, materiais quentes são menos densos, materiais mais quentes são menos densos, e o fato deles serem menos densos faz com que eles flutuem nos mais frios, que são mais densos. Então, o que acontece? O mesmo material, né? Tipo a água. Parte quente esquentou, ficou menos densa, sobe. A parte que está mais fria, desce. E daí a parte que desceu esquenta, sobe. A parte que estava em cima esfriou, desce. E daí fica fazendo esse círculo que nem está indicado nessa figura aqui, ó. Parte quente, seta vermelha, sobe, parte fria, desce. E é bem interessante isso aqui, porque normalmente nas panelas e tudo mais, se tu não colocar a tampa, né? E mesmo que se tu coloque, tu vai ter uma perda de calor quando a parte quente do líquido chegar em cima, ela vai perder calor para o meio ambiente. E daí vai acabar descendo. E daí, quando descer, vai chegar próximo da chama de novo, vai ser aquecida. Então, aqui nesse vídeo, os caras fazem uma demonstração que parece um negócio com um grão de bico, porque daí a gente consegue ver a movimentação dessa convecção. Então, ele coloca esses grãos de bico, acho que são bolinhas de plástico, mas para mim parece grão de bico. Ele, ele coloca dentro de um becker, né, com água, e daí aquece essa água. Só que daí a gente consegue ver a partir do momento de começa a aquecer, ó, aqueles que estão mais abaixo, eles estão aquecendo, daí eles sobem. Quando eles chegam em cima, eles perdem calor para o meio ambiente, descem de novo. Então eles acabam fazendo esse círculo de convecção, que está aqui, né? A gente tem chegou próximo da fonte de calor, que é o fogo, enfim, ou aquelas chaleiras elétricas, que é a base da chaleira. Chegou próximo da fonte de calor, aqueceu, sobe. Chegou em cima, perde energia para o meio ambiente, desce. Chegou embaixo de novo, aquece, sobe. E daí fica fazendo esse ciclo para sempre, até tu desligar a chama, enfim. Ou ele perder toda a energia possível quando tu desligou a chama. Mas enquanto tiver uma fonte de calor, tu vai ter esse processo de convecção aqui. E isso, pessoal, é bem interessante, que é como funciona o processo das chuvas, né? Tu tem os mares e lagos e rios, eles recebem a energia do sol, aquecem, né? E daí, com a ação dos ventos, essa água aquecida na beira, né, ela acaba evaporando e aquece ali também o ar próximo, essa umidade daí sobe, chega nas nuvens, e daí gera esse processo das nuvens, tu constrói, entre aspas, gera as nuvens de chuva a partir da umidade gerada pelo aquecimento do sol, né, e radiação, e daí essa umidade sobe porque ela aqueceu, então quando ela fica mais quente, ela fica menos densa, então ela acaba subindo, entra em contato com as nuvens, daí gera as nuvens, daí chove, daí a água cai, daí tu aquece com o sol e daí gera umidade, a umidade esquenta, daí sobe de novo, chove, gera nuvem, chove, a água cai, daí esquenta e vai gerando esse processo infinito. Graças a Deus, Pai, porque a gente precisa de água para viver. E isso também é uma coisa bem ruim, pessoal, porque vocês podem ver no livro de vocês uma coisa que chama inversão térmica, que é a parte da poluição, né? O que acontece com a poluição? A poluição, ela normalmente não é composta dos mesmos gases da atmosfera, e são gases que são emitidos quentes para a atmosfera, então eles vão ficar naturalmente em cima. Então essa poluição ela gera um efeito estufa dentro das cidades que não permite com que a gente tenha o processo natural de evaporação da água e essa água gere novas chuvas e para limpar o ambiente, porque fica aquela nuvem de poluição em cima, assim, quem já foi a São Paulo de avião consegue ver quando está entrando na cidade, uma camada assim cinza, porque isso ali é a nuvem de poluição que ela permanece, como ela permanece quente, ela fica na parte de cima gerando um bloqueio
Então, tu gera um efeito, mini efeito estufa dentro das cidades, porque tu gera um centro de convecção de calor ali. O ar fica quente sempre, sem poder sair, assim, passar por aquela nuvem de poluição e acaba ficando preso ali, né? E daí isso gera uma quantidade de calor muito grande. Essas cidades grandes, assim, que tem muita poluição, elas acabam ficando muito quentes. Especialmente São Paulo e, que nem eles citam aqui na América do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nem tanto, porque ele tem o oceano ali para ajudar, né? Então dá uma limpadinha melhor, porque tem uma fonte de água limpa para limpa entre aspas, tem uma fonte de água para gerar umidade e limpar o ar. Mas tu pega ali São Paulo e regiões tipo Brasília, que é normalmente seca, já pode acontecer essa nuvem de poluição ficar presa. E tem um vídeo aqui que eu não vou mostrar para vocês, mas vocês podem procurar, que é sobre inversão térmica do Manual do Mundo, é um videozinho de 2 minutos. Vale super a pena, assim, ele explica com bem legal, assim, a forma como ele explica. Para terminar, daí eu vou trazer um vídeo dos Cavaleiros do Zodíaco, onde a gente tem as 3 formas de transmissão de calor: condução, irradiação e convecção. Então a gente tem aqui, o cara tá dentro de um vulcão, né? E para quem não conhece, esse aí, o lourinho ali, é o Cavaleiro de Cisne, que ele é um cavaleiro de gelo, então ele sofre muito com calor. Aí ele tá dentro de um vulcão, então tu tem irradiação de calor pela parte da lava. Tu tem convecção de calor, porque a lava esquenta o ar próximo dela e faz com que ele suba, e daí chega na parte de cima dessa cratera, desce de novo, é aquecido, então tu gera uma bolha de calor ali dentro. E radiação, então a lava esquentando, convecção com ar, e condução, porque inevitavelmente as rochas dentro de um vulcão, as rochas magmáticas, elas são às vezes produzidas, são feitas de metal, né? Então elas conduzem calor com muita tranquilidade, fora todo o ambiente também conduz calor, mesmo que seja de uma forma porca, assim. Então vamos dar uma olhada agora em umas questões de vestibular. Primeira delas, uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor das chamas transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por radiação e convecção, radiação e condução, convecção e radiação, condução e convecção, condução e radiação. Então, olha só, não tem radiação nesse caso aí. Tem, tá? Mas não é o principal. Não tem porque a gente tem um meio condutor ali, então a gente vai ter obrigatoriamente condução. O meio condutor, nesse caso, é a panela. E a água dentro da panela, como eu comentei antes, ela aquece por convecção, que é o circular da água dentro da panela. Então, seria letra D. Segundo, selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. O calor do Sol chega até nós por irradiação ou radiação. Uma moeda bem polida fica quente do que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao sol. Isso aí vocês já devem ter sentido na vida de vocês. O preto, a roupa preta ou a tinta preta, ela é uma cor que absorve energia térmica. O branco já é uma cor que reflete energia térmica. Aí a pergunta que fica é, por que as pessoas que moram no deserto, assim, os Tuareg normalmente, que são pessoas que vivem e migram dentro do deserto, eles usam preto. Uma coisa bem interessante é que o preto também ele tem um limite térmico. Ele vai chegar até um limite, ele não vai mais passar daquele limite. Por que a gente não faz isso aqui nas regiões não desérticas? Porque para nós a gente não está numa temperatura tão alta, né, comparado a um deserto. A gente vai tentar aliviar o calor da melhor forma possível, assim, fazer com que ele saia. Já no deserto, como a temperatura durante o dia pode chegar a 65 graus, 60 graus, se o cara usa preto, a roupa dele, dentro dele, o preto vai acabar, como ele tem um limite de aquecimento, ele vai funcionar como um isolante térmico. Então daí tu pode escolher, ó, tipo, se tu tiver de branco refletindo o calor, tua roupa vai chegar basicamente à mesma temperatura do deserto, que é os 60 e poucos graus, ou 50 e poucos. Já se tu tiver de preto, tua roupa vai se manter nos agradáveis 50, 55 graus Celsius. E outra coisa que é bem importante, como a gente não tem água no deserto para manter esse calor que ele recebeu durante o dia, o deserto durante a noite é um lugar muito frio, assim. Ele não tem
não tem atmosfera, umidade suficiente para manter o calor do ar, não tem água para manter o calor recebido durante o dia. Então, durante a noite, o deserto é um lugar muito frio, assim, porque a areia também perde energia térmica com muita facilidade. Então, durante a noite, o deserto é um lugar muito frio e a roupa preta de cara mantém esse calor por mais tempo também. Então, de noite, a roupa funciona como uma forma de manter o calor. Por isso também que eles não tomam banho, tá? Porque suor é isolante térmico. Então, daí eles ficam suados durante o dia e durante a noite o calor e a roupa preta mantém as pessoas aquecidas. Então, uma moeda bem polida, ela vai ficar mais quente do que uma moeda revestida de preto, porque o preto vai atingir um limite. A moeda bem polida, ela não vai. Aí a gente vai para a letra C. A moeda bem polida, ela não vai ter esse limite. Uma barra metálica aquecida numa extremidade. Ah, desculpa, nesse caso aqui, a moeda vai ficar menos quente porque a gente não está pensando numa região desértica, tá? É só uma região exposta ao sol, como se a gente estivesse no Brasil. Senão eu teria que definir que é a região desértica. Uma barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá para outra extremidade por condução. Barra metálica, condução. Então, radiação menos quente, porque ela não está no deserto, e condução. Julga as afirmações a seguir. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Sim, para ter transferência de calor precisa ter diferença de temperatura. Se eles estiverem iguais, a temperatura não muda. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Não. Convecção térmica ocorre em gases e líquidos. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material. Não precisa, né? O calor do Sol chega até nós aqui, não tem nada entre a Terra e o Sol. Então, as corretas são a 1 e a 3. Dane-se.